Então, pessoal, 9 horas, vamos dar início a este webinar de hoje. O primeiro webinar dessa semana. Essa semana teremos 4 webinários, então um por dia, até na quinta-feira. Sexta-feira, feriado, não teremos webinar, mas aí até quinta-feira nos acompanhem aí, né, nesse canal para que vocês vejam os outros webinars. Cada dia a gente tem um tema diferente. O tema da segunda-feira é sempre vibração, então a gente começou com o sensor IO-Link de vibração e agora estamos mexendo com o software de análise de vibração, o VS004. Então, uma apresentação onde hoje, basicamente, só vou mostrar a tela do software, então vai ser inteiramente feita no software. Semana passada ensinei vocês como baixar o software do site da EFM, então lá na página oficial da EFM, você faz o cadastro, faz o login, em serviços, downloads, procura lá por monitoramento de condição de máquinas e lá vai ter o software VS004. Também semana passada a gente aprendeu como fazer as configurações iniciais da eletrônica de vibração, então como colocar endereço de IP, como configurar o seu computador, seu notebook para que a aplicação possa fluir normalmente. O que é importante ressaltar é que você não precisa de nenhum dispositivo, nenhum hardware para você acompanhar esse webinar. Vocês vão ver hoje, eu vou fazer uma dinâmica aqui, a gente vai criar os nossos primeiros objetos e eu nem preciso da eletrônica de vibração para fazer isso, eu posso fazer isso tudo de forma offline. E essa vai ser a ideia desse webinar. Eu posso até fazer uma comunicação com a eletrônica no final de tudo, para mostrar para vocês como que descarrega o que foi executado na eletrônica de vibração, mas entendam que vocês podem montar um projeto aí para vocês ou podem treinar por vocês mesmos, sem mesmo ter a eletrônica, somente faz o download do software da EFM, coloca lá um modelo de eletrônica e começa a configurá-la. Não necessariamente você precisa dela. Falando a respeito de mim, então, eu sou o Rogério Gavão, sou engenheiro de suporte técnico de campo na EFM, estou na EFM há basicamente 3 anos, vai completar 3 anos ainda esse ano, e também sou especialista na vibração nível 4, então tenho a formação de todos os cursos, todos os treinamentos da análise de vibração nível 4. Então, vamos lá, qual que é o objetivo do treinamento de hoje? O sistema de vibração da EFM, esse sistema que é uma linha mais de performance, que a gente fala, que é uma linha mais analítica, não é uma linha assim tão simples, que você tem a eletrônica de vibração, então você tem um monitor que tem um processador lá dentro, que tem uma memória lá dentro, que fica lendo os valores de vibração que chegam dos sensores e faz todo o processamento desse valor de vibração, que são valores de aceleração, e esses valores vêm diretamente do sensor. Eu coloco tudo isso na eletrônica e ela tem a capacidade de processar e entender esse sinal e conseguir encontrar ou ajudar você a encontrar certos defeitos no seu equipamento. Máquinas mais simples são mais simples de identificar o defeito. Então, o que é considerado máquina simples? Motor, bomba, ventilador e exaustor. Máquinas mais complexas, como compressor, redutor, centro de usinagem, você precisa criar alguns objetos para que isso te auxilie numa identificação de um problema. Então, quando a gente vem aqui para o nosso software de análise de vibração, então eu estou com o software aqui aberto. Semana passada a gente já começou a criar essa árvore, então o software permite que seja desenvolvido esta área aqui. Então, vou adicionar mais um setor na minha empresa, então agora eu comprei uma eletrônica para outro setor, eu venho aqui em empresa, grupo, consigo renomear esse grupo, colocar aqui então setor 03. Mas setor 03 poderia ser montagem, utilidades, aí fica a critério de vocês, da empresa de vocês. Então, aqui, crio uma célula somente para identificar. E aí já faço a adição do monitor de vibração. Então, o modelo aqui é o VSE002. Então, semana passada vimos toda a parte de configuração e agora vamos ver toda a parte aqui
de parâmetros. Então, em parâmetros, basicamente, é adicionar as entradas do sensor. Então, ativo os sensores de vibração através dessas entradas, posso renomeá-los e colocar para fazer o autoteste. O que todo programa precisa, ou quando você quer uma análise um pouco mais aprofundada, o que eu necessito colocar nesse programa, o que eu preciso trazer de informação para que, eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar um pouco melhor, o que eu preciso trazer de informação, além dos sensores de vibração, além dos dados mecânicos do equipamento, o que eu preciso, uma informação extremamente importante para o meu equipamento, é a informação de velocidade. Então, eu preciso trazer essa informação de velocidade para dentro do meu programa. Por quê? Eu tenho objetos que são a nível global, que eu monitoro uma banda de frequência, uma faixa extensa de frequência, com a ISO 10816, com análise de 10 a 1000 Hz ou de 2 a 1000 Hz. Porém, existem defeitos que são mais específicos, que dependem da velocidade. Na verdade, quando eu quero ter um critério um pouco mais aprofundado para encontrar o defeito na sua causa raiz, eu sempre vou precisar da informação de velocidade. Quando eu não tenho informação de velocidade, eu trabalho com objetos mais a nível global, que tem uma faixa mais extensa. E isso me traz um overview muito mais amplo do equipamento, onde eu vou enxergar vários defeitos todos juntos. Se eu quero identificar uma causa raiz, como um desbalanceamento, um defeito em um rolamento, esse tipo de coisa, eu preciso colocar informação de velocidade. A informação de velocidade para o meu sistema, ela vem nessa aba aqui chamada Trigger, que é o disparo para a minha ferramenta. Eu posso utilizar o Trigger para outras coisas, para quando medir ou quando não medir o meu objeto, mas isso a gente vai deixar, talvez, mais para frente. A minha intenção agora é utilizar o Trigger para trazer informação de velocidade para a minha máquina. Ah, Rogério, mas a minha máquina, eu não tenho nenhum sensor monitorando a velocidade da minha máquina, porém minha máquina tem velocidade constante. Não consideramos rampa. Toda máquina a gente entende que sai de uma situação de máquina parada e chega até uma velocidade de processo. Esse processo considerado de rampa não quer dizer que o equipamento para o sistema tem velocidade variável. Você utiliza ele como velocidade constante. O que determina se o seu equipamento tem velocidade variável ou não é se a velocidade de processo se altera ao longo do processo, igual um centro de usinagem ou compressores que utilizam inversores de frequência, que eu tenho vários compressores em cadeia, e aí eu fico acionando os compressores conforme a demanda, e esses compressores eles limitam a sua velocidade ou não. E aqui eu tenho 4 formas de trazer essa informação. E, na verdade, ela se resume em 2. 3 são através das entradas que eu tenho na eletrônica. Então, a gente discutiu isso semana passada, que a eletrônica tem 3 tipos de entradas diferentes, analógica, dinâmica e externa, ou velocidade constante. Então, eu não dependo de nenhuma entrada, simplesmente eu informo para o meu sistema qual que é a real informação de velocidade. Então, eu coloco aqui velocidade constante. Coloco aqui velocidade constante e eu posso mudar o nome. Então, eu coloco aqui RPM motor. Eu não vou fazer a programação baseada em nenhum equipamento padrão. Eu vou utilizar valores genéricos aqui, um equipamento bem genérico. Então, uma velocidade de rotação 1750. Então, essa é a velocidade real do meu motor. Ah, Rogério, mas eu cheguei lá na placa do meu motor e marca que a velocidade é 1800. Ok. Só que a gente entende que a maioria dos processos, o motor ele sofre carga, e você tem a taxa de escorregamento do motor, você tem uma série de fatores que às vezes impede que o motor chegue na velocidade nominal que está lá na placa do motor. Então, aqui você tem que colocar a real velocidade do motor, a real velocidade do eixo, e às vezes não é exatamente aquela velocidade que está na placa. Então, checar isso com algum sensor, com strobo ou alguma coisa que identifique essa velocidade. Mas isso é realmente importante? Eu preciso colocar a velocidade? Repito o que eu tinha informado.
Você vai utilizar a velocidade quando você quer ter critérios mais aprofundados e mais analíticos na sua identificação do defeito. Para objetos globais, eu não preciso de velocidade, porque eles não dependem de velocidade. Então, vamos lá. Qual que é o tópico deste webinar de hoje? É trabalhar com essas duas abas aqui. Novo assistente de objeto e novo assistente de rolamento. Por que trabalhar com esses caras? Porque esses caras aqui, eles vão ter os parâmetros globais e também vão ter desbalanceamento e a análise do rolamento. Na maioria dos equipamentos, se eu fazer análise global, análise de desbalanceamento e análise de rolamento, isso me garante uma cobertura muito grande do meu equipamento. Basicamente, eu consigo identificar quase todos os defeitos do meu equipamento. Ah, Rogério, mas o meu equipamento ele pode sofrer folga, ele pode sofrer desalinhamento, ele pode sofrer problemas com correia. Tudo isso geralmente vai aparecer no objeto de análise mais global. Ah, Rogério, mas eu queria identificar impacto no meu equipamento também sofre impacto, é um centro de usinagem, e eu quero detectar esse impacto. Isso também, aqui no assistente de objeto, a gente tem um parâmetro para identificação de impacto. Então, para que isso funcione, para que esteja habilitada essa parte de assistente de objeto, a parte aqui de entrada de sensores, então todos os sensores têm que estar habilitados, ou todos os sensores que eu irei utilizar no meu processo têm que estar habilitados, e dependendo do objeto, o trigger também tem que ter sido criado. Então, o primeiro objeto que a gente vai criar vai ser o de vibração global, que é chamado de vibração global, que é baseado na ISO 10816, que é indicado aí para máquinas simples, de potência acima aí de 10, de de meio quilowatts até 500 aí quilowatts. Então a gente vai fazer essa aplicação para esse equipamento. E aqui vem uma das primeiras características. Eu consigo fazer isso na faixa de frequência e na faixa do tempo. Qual que é a grande diferença quando eu faço um objeto na faixa de frequência e faço um objeto na faixa de tempo? Quando eu faço na faixa de tempo, a informação que o sensor acabou de ler, o acelerômetro, ele acabou de ler lá o sinal de aceleração, ele já vai processar o objeto baseado nesse sinal que ele acabou de ler. Quando eu faço na faixa de frequência, eu leio o sinal do sensor e aplico a transformada rápida de Fourier. Então, eu faço um espectro de frequência. Então, eu exijo um processamento da minha eletrônica para executar essa ação. Enquanto eu faço na faixa de tempo, eu não preciso usar o processamento da eletrônica para achar esse defeito. Mas tem uma grande particularidade. Quando eu faço na faixa de frequência, eu não tenho limites de objetos, eu sou apenas limitado à quantidade total de objetos, que são 24. Então, eu consigo criar 24 objetos de análise. Quando eu faço na faixa de tempo, eu tenho um limite de 4 objetos. Então, é possível criar somente 4 objetos na faixa de tempo e eu consigo replicar mais 4 objetos desde que eu uso o mesmo filtro e a mesma faixa de frequência. O que isso quer dizer? Então, se eu crio um objeto aqui na faixa de tempo de velocidade RMS, se eu criar os 4 primeiros objetos em velocidade RMS usando um filtro de 10 até 1000 Hz, eu consigo criar mais 4 objetos de aceleração a pico, porém utilizando o mesmo filtro de corte de 10 a 1000 Hz. Então, eu posso ter um total de 8 objetos na faixa de tempo, enquanto na faixa de frequência eu consigo ter até 24 objetos. Outra vantagem de utilizar a faixa de tempo, além de eu não utilizar esse processamento extra da eletrônica de vibração, os objetos eles são analisados instantaneamente. Então, eu consigo uma taxa de resposta abaixo de 1 milissegundo, então 0,64 milissegundos. Realmente é instantâneo a análise. Então, acabou de acontecer a vibração, eu já estou identificando. Só que isso é unicamente utilizado quando eu quero detectar impacto. Então, o impacto é como se ele fosse o maior pico de vibração naquele momento. Então, para mim, não me importa tanto se o pico aconteceu no intervalo de 0,64 segundos, milissegundos.
Mas quando eu quero analisar uma média de um gráfico, uma média de movimentação do meu equipamento, utilizar um intervalo muito pequeno, eu vou pegar valores muito pequenos para estipular uma média. Então, eu posso utilizar valores maiores e na faixa de tempo eu tenho até 1,3 segundos para realizar essa análise, ok? Então, o primeiro objeto que nós vamos criar aqui é o de velocidade RMS na faixa de 10 a 1000 Hz. Então, é lá o que a ISO 10816 pede, ok? O segundo objeto que nós vamos criar aqui é o para detecção de impacto. Então, para detecção de impacto, tem que ser no domínio do tempo. Então, eu não vou fazer uso de vibração velocidade RMS, que é o valor global, que é baseado na ISO, na faixa de tempo, porque depois eu vou utilizar os objetos na faixa de tempo para criar o meu impacto, que é a aceleração a pico. Então, o primeiro objeto que eu vou criar é velocidade RMS na faixa de frequência, conforme a ISO 10816 pede para ser criado. Então, o que eu posso fazer para todos os sensores, então essa é uma das grandes vantagens de utilizar o assistente, e aqui eu coloco o nome. Então, o nome ele tem que ser um nome fácil, para que você consiga identificar depois, de forma bem rápida, o que quer dizer esse objeto. Então, não adianta você criar o objeto, deixar um nome aqui qualquer e depois você não conseguir identificar e descobrir o que foi, como que foi criado esse objeto e por que esse objeto existe. Então, depois que dá o nome, ele fala aqui de qual faixa de frequência até qual faixa de frequência. Então, o que esse objeto vai medir? A faixa de monitoramento que vai de 2 até 1000 Hz em velocidade RMS. Então, é tudo isso que ele vai medir, tudo o que acontecer entre 2 e 1000 Hz. Então, se eu tenho um motor que gira a 3.600 RPM, a frequência de desbalanceamento dele vai ser 60 Hz. 60 Hz está dentro dessa faixa. Então, dentro desse objeto, eu vou pegar o defeito de desbalanceamento, vou pegar folga, vou pegar desalinhamento, tudo que acontecer de fadiga mecânica nesse equipamento, eu vou pegar dentro desse objeto. Clique em seguinte, não preciso de trigger de rotação, nem trigger de referência, porque é um objeto independente de velocidade, porque são bandas fixas de monitoramento. Seguinte, ele já me traz o valor da ISO 10816, uma máquina simples de potência de 20 a 400 cavalos de potência. Então, a maioria das máquinas se enquadram nesses valores limites de 7.1 e 4,5. Clique em terminar, pronto, já criei 4 objetos a nível global para o meu equipamento. Então, uma vez que eu criei esses objetos, se eu vier aqui e escrever esses parâmetros na minha eletrônica de vibração, eu já criei 4 objetos de nível global, conforme a ISO 10816, de 10 a 1000 Hz, então para máquina acima de 600 RPM, o meu equipamento já estaria apto a fazer a medição de nível global. Se eu viesse aqui nesta barrinha aqui, eu já consigo verificar os valores globais. Mais para frente a gente vai estar vendo essa parte de visualização do software também. Então aqui basicamente já criei um nível global para o meu equipamento. Vamos agora desenvolver o segundo objeto, que é o objeto de impacto. Então o objeto de impacto ele é medido geralmente em aceleração a pico e ele também mede uma banda, uma faixa de frequência. Por que no domínio do tempo? Porque por ser impacto, quanto mais rápido for a análise, melhor, mais rápido eu vou identificar o impacto. O impacto eu não preciso de uma grande varredura de leitura, então eu não preciso de bastante dados. O dado ali instantâneo do momento, o maior pico daquele dado é já caracterizado como impacto. Então, eu posso fazer para todos os sensores ao mesmo tempo. Também consigo modificar o nome, então colocar um nome para ficar mais fácil a identificação. Clique em seguinte, e aqui eu uso filtros. Então, há filtros diferentes para impacto. O impacto mais comum, como se fosse uma porrada mesmo, um impacto de batida, ele é feito em filtro de baixa. Então, no filtro de baixa 975, eu consigo identificar esse tipo de defeito. Clique em seguinte, tempo de medição pode ser
o menor possível, então 0,64 para detecção de impacto. Isso quer dizer que a eletrônica vai identificar o impacto abaixo de 0,64 milissegundos. Seguinte, aqui eu coloco um valor de limite para os meus impactos. Então, aqui eu estou colocando 10,5G para o meu equipamento. Pronto, já está criado também mais 4 objetos de impacto. Então, agora a minha máquina, em tese, estaria protegida à vibração global, então ao movimento de vibração e a um possível impacto também. Eu poderia utilizar essas informações para ligar um alarme e pedir para desligar o meu equipamento. Então, eu manteria, além das pessoas protegidas, o meu equipamento protegido, utilizando somente esses objetos aqui. Agora, eu vou desenvolver um objeto de desbalanceamento. Agora sim, eu estou indo analisar um defeito. Desbalanceamento é um defeito do equipamento. Então, seleciono aqui desbalanceamento, posso fazer para todos os sensores ao mesmo tempo, e aqui ele já me traz o nome, então, desbalanceamento. E é extremamente simples. Desbalanceamento é dependente da velocidade, então, ele vai me pedir informação da velocidade, que eu já dei lá atrás, quando eu criei o trigger. Então, para todos os pontos, é a mesma velocidade? No meu caso, aqui sim. Se não fosse, eu teria que colocar o critério de redução, a relação de engrenagem, a relação de polia aqui para o meu sistema, porque o ponto de referência de velocidade pode ser o motor e eu tenho um sensor instalado depois da redução, então eu tenho que colocar o fator de redução, porque a velocidade vai ser diferente de um ponto para outro. Clico em seguinte, também aqui um valor referenciando a norma, da mesma forma que foi feito o valor global, clique em terminar. Pronto, já tenho mais 4 objetos, já tenho 12 objetos de análise que vão me ajudar a encontrar o defeito para o meu equipamento. E aqui, então, em novo assistente de objeto ainda, eu teria como medir aceleração RMS para ver um problema de atrito, um problema de lubrificação, deslocamento, então, para máquinas com rotações mais baixas, e eu teria aqui também, na faixa de tempo, alguns objetos também com aceleração RMS e valor RMS também. Ok? Bem simples esse processo. Agora eu vou aqui para o novo assistente de rolamento. Então, como que eu trago um rolamento? Então, para quem já viu um pouquinho de análise de vibração, estudou um pouco a análise de vibração, sabe que o rolamento ele tem características distintas de vibração. Então, ele tem lá 4 frequências de vibração, mas geralmente 3 são mais utilizadas, que é a frequência da pista interna, a frequência da pista externa e a frequência do elemento rolante, que seria a esfera ou o rolo. Então, você tem essas informações, você tem essas 3 frequências que juntas te falam se o rolamento está bom ou ruim. Dentro da FM você tem essas 3 frequências também, mas elas se juntam e montam somente um objeto, que é o seu rolamento. Ah, Rogério, mas como que eu vou identificar essas 3 frequências? É extremamente simples. A primeira coisa que você precisa saber é o modelo do rolamento que você está utilizando no seu equipamento. E a segunda informação muito importante é a quantidade de elemento rolante. Então, quantas esferas ou quantos rolos tem nesse rolamento. Então, além de ter o número do rolamento, que é um número TIM, que varia entre 4 até 6, 7 números, e o número de esferas. Se tiver a marca também, isso é muito importante, porque aqui também são separados por marca do rolamento. Ah, mas a folga, se é um C3, se é um C4, isso é importante? Não, isso não é importante, porque a folga geralmente não muda a característica do rolamento, não muda a dimensão do rolamento, ok? Então, aqui eu vou colocar alguns rolamentos, eu identifico geralmente como R, mas isso fica a critério de cada um. Então, aqui um 22.2 para o meu primeiro equipamento. Aqui só estou nomeando o meu rolamento, um 6212. O terceiro rolamento, também aqui um 6212. E aqui para o último, aqui um rolamento NN 3030. Então, esses são os rolamentos para cada sensor do meu equipamento. Então, cada sensor desse está instalado em um mancal distinto do meu equipamento, e aqui só estou dando um nome para ele,
só que eu vou colocar todo o critério de análise na aba seguinte. Então, aqui ele me dá 3 possibilidades de trazer essa informação do rolamento para dentro do meu software. A primeira é buscar banco de dados, que é o mais fácil de todos. Aqui eu tenho a introdução manual, que é extremamente simples. Basicamente, eu coloco o número ordinal de cada frequência do rolamento. Por que número ordinal? Porque é um número que vai ser multiplicado à frequência de rotação. Então, o rolamento também é dependente da rotação. Se eu vario a velocidade do meu equipamento, as frequências do rolamento também vão variar. Só que essa variação ela tem um fator, e esse fator é determinado por esse número ordinal. Ok? Então, como que eu consigo essa informação? Busco no site do fabricante ou no aplicativo do fabricante do rolamento. Geralmente tem essa informação disponível lá no site, disponível no aplicativo de celular. Você somente coloca essa informação aqui. Ferramenta de cálculo de rolamento. Então, eu tenho um rolamento especial, ou eu tenho um sistema que faz a função de rolamento, e ele também é produzido pela minha empresa. Eu venho aqui, coloco o número de esferas, o ângulo de contato da esfera, o diâmetro do círculo primitivo, então, que é a distância entre uma esfera e outra, e o diâmetro do elemento rolante, que é o diâmetro da esfera ou do rolo. Muito fácil, ele já calcula os rolamentos para mim. Então, primeiro 22, 22.2, 622, NN 3030. Então, vou usar o banco de dados, que é o mais fácil de todos. Então, aqui, primeiro rolamento 22222. Então, o Enter aparece aqui um monte de rolamento. Só que o meu rolamento ele tem a quantidade de esferas de 17. Então, é esse rolamento aqui, porque é o único 17 que eu tenho. Se fosse 18, já começaria... eu conseguiria selecionar aqui todos os 18, e ainda dar um critério de seletividade muito importante. O problema é, quando eu só sei o número do rolamento e não sei a quantidade de esferas, se eu pegar um rolamento de 16 e um rolamento de 18 esferas, você vai ver que a seletividade vai ficar comprometida. Então, aqui, vou utilizar o 17 esferas, então é esse o modelo. Quando eu uso a mesma quantidade de esferas, sempre vai ficar no verde, no máximo no amarelinho. Fiz para o primeiro sensor, agora vou fazer para o segundo sensor, 622, também é muito fácil. Vou pegar aqui o de 9 esferas, clique em seguinte. O terceiro sensor também era um 6212, também pegar esse daqui de 9 esferas. E para o último era um NN 3030. Então, aqui eu tenho um banco de dados com mais de 10 mil rolamentos. É muito rolamento aqui já cadastrado. Clique em seguinte, da mesma forma já traz todas as informações. Vou ter que utilizar o trigger de rotação para o meu equipamento. Eu estou considerando que é um eixo simples, assim como considerei para o desbalanceamento. Então, todas as rotações serão iguais. E a grande vantagem de utilizar o sistema da EFM é que para cada rolamento ele vai trazer os valores limites. E como que foram estipulados esses valores limites? Então, a EFM ela pegou uma série de rolamentos, 30, 40 rolamentos, testou eles exaustivamente e chegou nesses valores limites aqui, que são valores de referência. Clique em terminar, já montei a minha arquitetura utilizando somente o assistente de objeto. Posso escrever isso na eletrônica, então deixar essa informação gravada na minha eletrônica para colocá-la para funcionar. E aqui, ó, estão aqui todos os meus objetos já criados. Eu já consigo fazer a análise no meu equipamento, ok? Então, criamos aqui, num espaço curto aqui de mais ou menos 15 minutos, 20 minutos no máximo, vibração global, segundo o ISO 10816, monitoramento de impacto, monitoramento de desbalanceamento e monitoramento dos rolamentos do meu equipamento. Rogério, mas no sensor 1 eu tenho mais do que um rolamento, como que eu faço? Porque lá só fiz para o sensor 1. Você pode clicar e vir no assistente de rolamento de novo e fazer mais um monitoramento para o sensor 1. Muito simples, ok, pessoal? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, uma informação aí bem simples, utilizando os wizards, vocês viram que é bem fácil, bem rápido de desenvolver, e analisando global, impacto, desbalanceamento e rolamento, eu garanto assim, um overview do meu equipamento muito grande, eu consigo manter uma qualidade de processo e segurança na parte de condição de máquina muito grande. Então,
Espero vocês aqui de volta durante essa semana. Amanhã a gente vai falar sobre sensor 3D, então de dimensionamento de objetos retangulares. Então, é como você utilizar a câmera DFM para ver o dimensionamento, por exemplo, de uma caixa que passa numa esteira, você consegue mensurar o dimensionamento. Integração dos masters IO-Link em IoT, então isso é muito importante para quem quer aprender um pouco mais sobre IO-Link, mas precisamente mais sobre IoT. Então, como ler valores de processo numa plataforma IoT. E o novo leitor de código industriais, o 0215, que já foi apresentado semana passada, a gente vai estar falando sobre a troca de programas, então você utilizar vários programas diferentes nesse sensor, nesse leitor de código. Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia e um bom início de semana. Espero que tenham gostado aí do webinar, do conteúdo do webinar. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, aqui, meu e-mail, rogerogabon@ifm.com. Então, espero vocês aqui nos webinars. Então, durante ao longo da semana, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui no chat ou depois estar mandando e-mail que eu respondo vocês ao longo da semana. Então, fica aqui meu muito obrigado e até amanhã.